Tenha acesso ao aprofundamento completo desta homilia, com chaves para compreensão, resumo e metas para a vida no site www.padremario.com.br. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje então a memória de São Timóteo e São Tito. Foram dois cooperadores de São Paulo e sucessores, instituídos por Paulo como bispos, episcopos, naquilo que na igreja primitiva se chamava de igrejas, não se falava dioceses, se falava igrejas, a igreja de tal lugar, então a igreja mãe de determinada região. Nós ouvimos aqui na primeira leitura uma carta de São Paulo a Timóteo, na Bíblia temos duas, e também hoje é dia de São Tito, nós temos uma carta de Paulo também a Tito. E celebrar a memória desses dois apóstolos é celebrar a tradição da igreja, São Timóteo e São Tito estão dentro daquilo que no estudo, na teologia se chama de geração subapostólica. São aqueles que sucedem os apóstolos, mas que conviveram, viram e ouviram os próprios apóstolos. São os fundamentos da fé católica, da fé da igreja, e daquela promessa de Jesus que o Espírito Santo conduziria os apóstolos a tudo aquilo que eles ainda não eram capazes de compreender. Lá na última ceia, Jesus vai dizer: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, muitas vocês não são capazes de entender agora. Quando vier o Espírito, Ele vos conduzirá, vos ensinará todas as coisas. Então essa dinâmica de Deus que continua, do ressuscitado Jesus, que continua a caminhar com a sua igreja e ensinar todas as coisas através do Espírito Santo e através daqueles que, a partir da fé dos apóstolos, interpretam, atualizam, sem trair a fé dos apóstolos, a fé para cada um de nós, E aí nós vemos aqui o Evangelho, onde São Lucas coloca um segundo chamado. Ele já tinha falado lá em Lucas 6, nós estamos aqui em Lucas 10. No capítulo 6 de São Lucas nós temos aquele primeiro chamado. Jesus sobe a montanha para rezar e escolhe 12 entre os discípulos, que são os 12 apóstolos. O Evangelho de hoje diz: o Senhor, naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72, além dos 12. Outros 72 discípulos. Desses nós não sabemos o nome. Só Deus conhece o nome desses 72. Porque no céu e diante de Deus existem nomes que só Deus conhece, Existem aqueles que são mais importantes por diversos motivos na história, a gente sabe o nome. Mas existem os anônimos, sem os quais também o reino de Deus não se faz. O reino de Deus não se faz só dos 12 apóstolos, se faz de outros 72. É o chamado universal da igreja. E nesses outros 72, fica uma palavra para todos aqueles que às vezes convidados por Deus a ir anunciar Jesus, se dizem assim, Dizem assim de si mesmos: ah, mas fulano sim é que prega bem. Ah, mas fulana sim é que é inteligente. Ah, mas É que bom que você entenda que você não é lá grandes coisas. Isso é bom sinal, O duro é quando a pessoa não é grandes coisas e fica chateado de não ser tratado por grande coisa. Mas aqui fica uma palavra: o reino de Deus não se faz sem esses cujos nomes, muitas vezes, talvez, não entrarão para a história de todo mundo. Mas com certeza, o nome desses 72 está bem vivo no céu, porque também bem vivo está o nome de cada um desses 72 no coração de algumas pessoas. Eles foram, depois da sequência do Evangelho vai dizer, eles voltaram felizes, alegres, contando para Jesus de tudo que eles fizeram, conseguiram realizar. Portanto, não ficaram famosos para todos, mas com certeza esses 72 que foram 2 a 2 se tornaram pessoas muito caras e, se quisermos, famosas ao coração de algumas pessoas. Existem pessoas na sua vida que são fundamentais a você e elas não são famosas a todo mundo, não é verdade? Tem gente que você talvez se lembra com tanta gratidão, tem gente que talvez a qual você deva, se você se salvar, a sua salvação. Elas não são famosas, elas não são gigantescas, mas para você elas são fundamentais. Quando alguém se torna fundamental, fundamento, quando alguém se torna assim providencial na vida de um alguém, essa pessoa passa a ser famosa, importante aos olhos de Deus. Então nós temos aqui outros 72, não tão famosos quanto
Pedro, Tiago, João, André, Mateus, Bartolomeu, Filipe, enfim, Simão. Mas, porém, pessoas que diante de Deus igualmente têm a sua recompensa. E muitas vezes o Senhor passa e nos coloca no número desses outros 72. E aí nós, talvez num senso de que uma vez que eu não sou do quilate, do tamanho, não me vejo na altura de Pedro, Paulo, Tiago, João, André e Mateus, vai ver que não é comigo. Não, é com você também. Por quê? Porque o reino de Deus, meus irmãos, a humanidade, ele é de um tamanho tão grande que só 12 não faz o serviço. A igreja, ela tem uma urgência, uma necessidade de ir tão longe que só o padre, o bispo não chega. Precisa de você também. Fazer o que lá? Inventar moda? Não. Ecoar o ensinamento de Cristo. Ecoar, reverberar, não deixar morrer, fazer chegar o ensinamento dos 12 primeiros. Mas essa é a missão de cada um de nós e é a sua missão também. Então o Senhor os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde Ele próprio devia ir. E Jesus encontrou nesses 72 sem nome aqui, generosidade, amor ao próximo, zelo por Deus. Por que esses 72 quiseram, aceitaram? Eles foram obrigados a ir. Por que quiseram? Por que aceitaram ir? Por 2 motivos que andam juntos. Quais são esses 2 motivos que andam juntos e que na ausência de um a gente não vai? Um dos motivos, caridade, amor ao próximo. Minha gente, tem coisa melhor que Jesus nessa vida? Não tem. Tem coisa mais necessária que Jesus nessa vida? Não tem. O que mais falta nesse mundo? Jesus, Deus. Isso não nos comove o coração? Isso não nos mexe por dentro? Isso não nos afeta, não nos belisca? Cada um que se vire, cada um que viva a vida do jeito que quiser. E aqui tem 2 coisas que a gente deveria enxergar no ser humano. Primeiro, até mesmo um lado mais empático, compassivo e caritativo. As pessoas sofrem sem Deus, isso é um lado da coisa. Mas tem gente que não está sofrendo muito, não. Tem gente que não está sofrendo muito sem Deus, não. Eles dão risada, eles fazem festa, eles vão dormir tarde, eles pedem mais uma garçom, eles estão... e estão indo para o inferno. Eles estão perdendo as suas almas, eles vivem no erro, na mentira. Isso não nos toca, isso não nos fere. Segundo ponto. Primeiro, a caridade ao outro, com esses 2 aspectos. Segundo, um amor, um zelo por Deus. Não nos toca, não nos fere que Deus não seja amado, seja esquecido. Assim, a gente fica de boa na lagoa, para nós está tudo bem. Que Jesus não seja uma opção na vida de pessoas que às vezes são queridas, são gente boa. É legal sentar com eles, pedir uma porção de batata. Não nos fere que as pessoas vivam de costas para o Deus que tanto as ama. Isso não nos comove o coração. O próprio Deus, assim, para nós tanto faz também. Se é católico, se é evangélico, mas Ele é um menino bom. Ele não vai na igreja, mas Ele é um menino bom. Percebe como muitas vezes, queridos, a gente vive na igreja, às vezes até por um costume, por algum desejo de ser abençoado, até por algum medo, mas nos falta um entendimento um pouco mais profundo da fé, das realidades divinas, das realidades das coisas como elas são. Caridade ao próximo, zelo por Deus. E às vezes, meus queridos, a gente cai num bom mocismo que é vergonhoso, a gente vai ficando aguado, a gente vai ficando assim, light, baixas calorias espirituais, né? Então, a gente simplesmente respeita demais as pessoas. Já reparou isso? Não que as pessoas não mereçam respeito, a gente não se impõe sobre ninguém. Mas às vezes você vem na igreja, escuta uma homilia, sei lá, aquilo toca tanto em você. E se tocou em você, toca em mais quantos? Em vários, existem vários de você. Tocou em você porque você está passando por esse momento da sua vida. Só você está passando por esse momento da vida. Deve ter mais uns 500 que passam o mesmo momento que você. Você não é único, nem para o bem nem para o mal. E aí, a gente não pensa em ninguém. Mas se pensa também, o que a gente pensa na hora em que pensa? Ah, vou mandar para ele. Não, ele não gosta muito dessas coisas de igreja, né? Ele é meio na dele, né? E o mundo vai se perdendo, Deus vai sendo esquecido. Jesus escolheu outros 72. E aqui, meus irmãos, a gente precisa corrigir algo. A gente é muito acostumado a dizer assim, não, porque a fé, a gente prega, né? A gente testemunha a fé dando bom exemplo.
Ok, nunca queiramos testemunhar a fé sem dar bom exemplo. Senão a gente passa ridículo, causa escândalo e é hipócrita. Nunca se ensina, se propaga a fé, e não adianta propagá-la sem dar bom exemplo. Ok, mas a fé precisa ser explicitamente anunciada, e não só com bom exemplo. São Pedro vai dizer na sua carta, na Bíblia que você não lê: irmãos, estejam sempre prontos a dar as razões da vossa fé a quem vos perguntar. Dar as razões da fé, não basta você dar bom exemplo. As pessoas imediatamente associam o seu bom exemplo à sua fé. Não sei, você é assim porque você é católico ou você é assim porque você é budista? Não sei porque você é assim. Ponto 2. As pessoas podem achar que você é assim porque você é bobo. De onde você tirou que todo mundo entende um bom exemplo? Nem dentro da sua casa entende um bom exemplo. Você está louco para marcar um horário com o padre, para desabafar, e no meio do desabafo falar assim: padre, eu não sei onde foi que eu errei com esse menino meu, com essa menina minha. Sendo que lá em casa, padre, eu e a minha esposa, eu e meu marido, a gente dá bom exemplo. Ah, mas quem diz que o seu filho entende um bom exemplo? Às vezes ele é meio burro. Toda família vive esse drama. Sobretudo quem tem mais de um filho, que é para você entender a diferença do ser humano, né? Vamos lá. Você tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, não sei, 5, 6, não importa. Tem mais de um. As famílias mais antigas aqui do Piquiri, todas tinham 6, 7, 8, 9, 11. E geralmente tem lá uma veinha, uma senhorinha, tercinho na mão. Lá antigamente, ela ia a pé na missa, subia o carreador, mesmo com chuva, ela colocava uma sacolinha no pé. E 10 filhos cresceram vendo isso. Geralmente 2, não mais que 3, entenderam isso como um bom exemplo a ser seguido. Os outros 7, 8 irmãos seus achavam sua mãe o quê? Boba, beata, que exagero. Não sei se Deus quer que a gente tomando chuva para ir numa missa. Foi ou não foi? Vira sua mãe subir no carreador com sacola no pé para rezar o terço, porque era a novena Nossa Senhora da Aparecida. Não tinha padre, mas tinha terço, lá na capela da água, não sei da onde, da bananeira. Metade dos seus irmãos viraram evangélico agora, acho que Nossa Senhora é idolatria. Vamos trazer para o agora, dentro da sua casa. Vamos falar não só de religião. Estou querendo aqui reforçar o argumento que só bom exemplo não adianta. 2, 3 filhos, o pai acorda cedo. Quando os meninos acordam, o pai já está na rua trabalhando. Aí esse pai volta já de tarde, 6h30, 6h15, nem passa no boteco. Só tomo uma no bar. Não, nenhuma no bar, imagina. Direto para casa. Do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Botinha suja. Aquele suor forte. Encardidinho, todo sujo. Nunca olhou dos lados esse homem. Só conheceu uma mulher na vida. Trabalha de sol a sol. O carro que ele tem está bom. Ele está com os dentes tortos, mas pelo menos tem dente, ele não vai em dentista. E tudo isso por quê? Porque um tem que comprar o tênis, agora volta às aulas, tem que comprar material escolar, porque a outra é alérgica, não sei o que, tem intolerância a glúten. Aí tem que comprar o leite dela, o pãozinho dela, não sei de que jeito. E esse cara mesmo, o sapato dele já está para furar, o carro dele de vez em quando não pega. E ele dá glória a Deus ainda. Vem na igreja, daqui de cima eu vejo, o padre nem precisa falar assim: fecha os seus olhos, põe a mão no seu coração. Ele já fecha os olhos e põe a mão no coração. Até parece que ele anda de Corolla e vai para a praia. Pobre lascado. Ele tem 2, 3 filhos, lembra que eu falei? Que ele tem 2, 3 filhos? Se tudo der muito certo, um vai falar assim: que homem extraordinário que é o meu pai. Se eu for metade do que o meu pai foi, pai, desculpa chorar. Se eu for metade do que o meu pai for, eu vou falar para o senhor, viu, padre? O senhor sabe, a minha mãe é complicadíssima. Meu pai passa cada coisa com a minha mãe. Desde quando casou, que ela tem depressão, não sara nunca. Também nem sei o que é. Mas eu for metade do que o meu pai foi. Desculpa chorar, padre. O outro filho do mesmo homem. Meu pai é um idiota. Eu largava da minha mãe. Nossa Senhora, é insuportável. Meu pai é tapete, todo mundo pisando nele. Deus me livre, você casar para passar o que meu pai passou? Não vou casar não, filho. É louco, vou pegar aqui, pegar ali, pegar aqui, pegar ali. Não, que casar o quê? Ser igual ao meu pai? Trabalhar igual ao meu pai fala? Igual ao meu pai trabalha? Não, eu vou buscar cigarro no Paraguai.
Com uma viagem faz um mês de serviço. Eu ficar me matando aí na mão de patrão aí, que pra você, ó. Mesmo pai. Esse homem é um modelo a ser seguido ou ele é um idiota? Ele deu bom exemplo. Mas tem gente que, se você não deixar explícito o porquê você faz, o porquê você não faz, ele não entende. Ele não pega no ar. E aí a gente acha que está ensinando porque está dando bom exemplo. Meus irmãos, dar bom exemplo é a condição, é o passaporte para você poder abrir a boca e explicitar. Não abra a boca sem dar bom exemplo. Mas só bom exemplo, você tem certeza que vai funcionar? Às vezes a pessoa, diante de um bom exemplo, acha que está diante de um brega, de um cafona, de um burro, de um otário, de um demodê, de alguém atrasado na vida. Nem todo mundo entende um bom exemplo. Portanto, a fé precisa ser explicitada. Dentro da nossa casa, também na rua. Não fique esfregando Jesus nas fuças de ninguém, não. E não fique tomando o santo nome de Deus em vão. Não tomará seu santo nome em vão, para assuntos vãs na boca de gente vã. Isso nunca. Mas você tem lá seu comércio, você tem lá seu empreendimento, você tem uma vida social. Você não pensa em usar, às vezes, um crucifixo lá onde você trabalha, colocar uma imagem, sabe, de Nossa Senhora ali, um São José na sua mesa, um adesivo no carro, uma cruz fora da camisa. Essa elegância, esse bom mocismo que deixa os outros ir para o inferno e que trai a glória de Deus. Aí a gente pega e fala assim, sem Deus nós não é nada, né, padre? Verdade, a gente não é nada. E você não consegue fazer uma propaganda desse Deus, briga por causa de política, briga por causa de time de futebol, consegue estragar o almoço de família por causa de marca de carro. Porque para um carro é Fiat, para o outro carro é Chevrolet. E a conversa vai esquentando, e vai tomando um copo de cerveja, vai esquentando, e daqui a pouco o Fiat, Chevrolet não se fala mais, por causa de marca de carro. Mas Jesus, capeta, saravá, Buda, tanto faz também. E é difícil fazer homilia hoje em dia, gente, está muito complicado. O número dos imbecis cresceu tanto que tudo que a gente fala pode significar outra coisa. E a história é pêndulo, né? É sempre do 8 para o 80, até que por um tempinho sossega no meio, aí depois vem um animal, puxa para uma ponta e solta. Então é difícil eu falar para você explicitar a sua fé, porque daqui a pouco você corre o risco de ouvir no meu homilia, se tornar uma pessoa insuportável também, que não sabe conversar assunto nenhum, que não sabe falar coisa nenhuma, e que vai enfiar Jesus em absolutamente tudo, até onde ele não está. Fala para quem está do seu lado, fala assim, está muito difícil ser padre hoje em dia. Fala, eu morro de dó desse aí que está na frente. Nossa, deve ser muito complicado. Não, estou errado? Eu sei que você está me entendendo, sim ou não? Mas verdade ou não é que você consegue enxergar agora umas 10 pessoas, muito amiga sua, que se estivesse me ouvindo agora, você está falando assim, fulana, se eu visse isso, ia pensar... Você conhece ou não conhece? Gente sua, abilolada da cabeça. Está muito complicado, está fácil não. Mas veja, queridos, por que tudo isso? Disse Jesus, a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Tem muita gente que diz, sem Deus nós não é nada. Nossa, eu sou tão grato a Deus, mas por Deus não consegue mexer uma palha, não consegue passar uma vergonha, não consegue encaminhar um vídeo para frente, não consegue fazer nada para Deus. A messe é grande, mas os trabalhadores deles são poucos. Por isso, peçam ao dono da messe, pedir ao dono da messe, olhar para o céu e pedir, Senhor, desce na terra. Mas como é que Deus desce na terra? Através de nós. Os trabalhadores são poucos, por isso pedir ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Isso aqui é tão interessante. Trabalhadores para a colheita. Veja, meus irmãos, nós não trabalhamos sozinhos. Jesus está falando, peçam trabalhadores, não é nem para plantar, é só para colher. Tem muita gente que só falta ser colhida. Quem plantou ele? Alguém que você não conhece. Quem plantou ele? A vida plantou ele. Quem plantou e fez chegar ao ponto de estar maduro? O sofrimento, os pecados, até o capeta coopera. Porque se eu não tivesse feito aquele acampamento. Verdade, lá no acampamento que eu preguei para você, o que aconteceu com você lá? Eu plantei você? Não, você só foi colhido. A vida te trouxe até ali. Só que se não passar a foice, morre no pé. Precisa ser colhido. E aqui está, meus irmãos. No processo do outro, tem a história e o tempo dele. Tem as vicissitudes dele. Cada um é preparado numa época da vida, por muitas circunstâncias.
Você não trabalha sozinho. Então você fala assim, ai, pá, tanto que a gente fala, tanto que a gente ensina, né? Parece que não dá ouvidos. Calma, é que uma parte está sendo cumprida, a sua parte de educar, de catequizar, de evangelizar, a minha parte de pregar. Essa é uma parte do que tem que acontecer com a pessoa. A outra parte é sofrimento, bater com a cara no muro, dar com os burros na água. Calma que essa parte não é sua. Imaginou o pai do filho pródigo falando assim, que adianta educar? Está lá, ó, perdido na vida, na miséria, no meio dos porcos. Calma, pai do filho pródigo. É que o Senhor fez a sua parte, o Senhor ensinou o bom caminho, daqui a pouco ele até vai lembrar. Agora falta o porco fazer o serviço do porco, o chiqueiro, trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. Cada um de nós, meus irmãos, somos feitos de 1000 coisas, não de uma coisa só. A fé faz sentido, vem à tona na vida. É verdade que se a gente usasse do bom senso, se a gente fosse muitos, né, fosse um pouco mais nobres e virtuosos, não precisava sofrer tanto. Isso também é verdade, mas faz parte também. Olha o que Jesus está dizendo: peçam trabalhadores para a messe, porque para a colheita. Aí eles vão pregar para pessoas, e aí pessoas que já foram trabalhadas pela própria vida e até pelos próprios pecados. Quem diz que o pecado não ensina nada para a gente? Não é verdade? Meu amigo, pecado ensina. Mas essas pessoas agora precisam ser colhidas, podadas dessa árvore, trazidas para Deus. E isso não vai acontecer sem um anúncio explícito da fé, que não deve ser feito só por quem você considere que foi chamado a ser grande ou famoso, também por você. Você é o próximo de alguém, né? Para a colheita. E aí Jesus vai falando de como é que a gente deve viver. Eis que vos envio como cordeiro no meio dos lobos. Ou seja, quem encontrou Jesus não quer fazer mal para ninguém, quer? Quem encontrou Jesus quer amar todo mundo, não quer? Você tem alguma coisa contra alguém? Eu não tenho, você tem? Não tem. Mas o mundo aí fora é um mundo de cordeirinhos, é um mundo de lobos. Mas Jesus diz, sejam como os lobos. Não, sejam como cordeiros. A gente vai ao mundo como Deus vai ao mundo. A gente não vai ao mundo lutar com as armas do mundo. Não é assim que Cristo salva o mundo. Jesus não salva o mundo com as armas do mundo, com a pedagogia do mundo. Poder, dinheiro, força. E aí Jesus vai falar de um profundo desapego, vai falar de paz e vai falar de comida. Vocês viram aqui que fala 2 vezes de comer, que é para comer, é para almoçar, é para encher o prato e repetir. Vamos entender porque que Jesus quis falar tanto de comida aqui. Vamos chegar lá. Não leveis bolsa, sacola, sandália, não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Ou seja, não se distrair, mas confiar em Deus. Meus irmãos, muitas vezes o dinheiro é o empecilho, o dinheiro é a dificuldade, e Deus livre de ser o dinheiro o motivo. Aí ficou pior. Tem comunidade que não evangeliza porque é uma soma de gente de mão de vaca, que fala assim, se cada um der um pouquinho, né? Mas cada um der um pouquinho não compra sítio para fazer acampamento. Se cada um fizer um pouquinho, não consegue melhorar o som da igreja, se cada um fizer um pouquinho. Aí tem muito lugar que o reino de Deus não vai para frente, porque o povo, a comunidade local, às vezes, é uma soma de muquirana. Mas pior do que isso é quando o reino de Deus parece que está indo para frente, porque dá dinheiro, né? E aí basta ligar Instagram, YouTube, TV, ainda quem assiste TV, para as churches todas aí, com parede preta ou sem parede preta, e os seus pequenos reizinhos, com as suas campanhas de dízimo, não sei o quê, vivendo uma vida, né, pastor indo para Dubai. E o povo bate palma, acha bonito, merece também. Não leveis bolsa, sacola, nem sandálias, não fica se distraindo pelo caminho. Aí ele fala, em qualquer casa em que vocês entrarem, desejem a paz. Se tem um amigo da paz, a tua paz repousa sobre ele. Se não, a paz volta para você. É interessante que a gente fala assim, a paz de Cristo esteja com você, né? Paz de Jesus, paz de Cristo. Ok, é a paz de Cristo, mas a paz de Cristo está saindo da onde? Do céu? De mim. Se a pessoa for amigo da paz, a tua paz de Cristo, que não está no céu, está em você essa paz, repousa sobre ele, senão volta para você. E aqui está, meus irmãos, às vezes a gente se depara com pessoas que creem errado, vivem errado, aí a gente quer evangelizar, né? Quer conversar, enfim.
Mas a gente faz isso com uma profunda raiva, com uma vontade de voar na goela da pessoa. É por isso que não funciona, né? Às vezes a gente reza por um amigo, por um filho, por um marido, por uma esposa, por um conhecido. E a gente reza para Deus alcançar ele. Então a pessoa vai fazer o acampamento agora, tem gente rezando, ai Senhor, toca no coração dele, coração dela. Mas no fundo, quem reza isso, reza com a vontade de esganar aquele filho da mãe. Enquanto a gente tiver vontade de esganar e falar assim, encher o dente, essa oração, Deus nem escuta isso aí. A gente precisa amar as pessoas. E amar as pessoas é a nossa grande jornada. Qual é a jornada do marido que bebe? Parar de beber. Certo? Qual é a jornada espiritual da esposa que tem um marido que bebe? Amar o marido. Porque ela não ama, não. Tanto é que quando acontece do marido desse parar de beber, glória a Deus, o que ela vai fazer o resto da vida com ele? Jogar na cara. É porque no tempo que você bebia, ele não bebe mais, você não consegue amar esse homem? Não consegue, está magoada, está ferida. Vai ver que é por isso que tem tanto pouco homem parando de beber, né? Tanto pouco filho se convertendo, porque a gente reza, mas a gente reza que... Se ali morar um amigo da paz, a paz repousa sobre ele. E aí Jesus começa a parte gastronômica, essa é boa, né? Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem. Pode comer, pode beber. O trabalhador merece o seu salário, o seu sustento. E aqui está a parte da igreja, do povo de Deus. Da igreja que precisa ser sustentada e da igreja que precisa sustentar. A gente quer as coisas disponíveis a nós, não tem preço, mas custa. E aí continua. Quando entrardes numa cidade, fordes bem recebidos, de novo, comei do que vos servirem. Por que essa insistência de Jesus com a comida? Quem eram esses 72? Todos judeus. E eles eram cheios de mania, né? Eles eram cheios de protocolos e coisas que eles tinham assim em alta importância que separava e distanciava do povo, das pessoas, não é? Então Jesus estava falando para os outros, para os 72, a partir de agora vocês esquecem tudo isso aí que vocês aprenderam que não pode, que não é de Deus, que contamina. E se você entrar numa casa e tiver um porquinho fritinho no tacho, que eles não comem porco, come o porquinho, ainda pede para fritar uma mandioca, fala que você gosta com mandioca. Ou seja, essas questões alimentares aqui é para dizer, nós estamos no mundo sem ser do mundo, mas nós não somos chamados a ser exóticos, excêntricos. Tem gente que entende a fé como um processo de excentricidade, a pessoa vai ficando esquisita. Parece que ela entrou numa máquina do tempo, parece que uma máquina do tempo soltou uma pessoa da década de 20 no meio de nós, assim. Suspensório, bigode. Meu irmão, não se usa mais isso aí não. Aí começa a agregar ao redor de si um bando de exótico e acha que isso está evangelizando. Não, hoje, sobretudo por causa de rede social, você só está arregimentando ao seu redor gente louca igual você. Exemplo. Antes dessa questão de Instagram, rede social, se o teu filho chegasse em casa e falasse assim, mãe, eu queria pintar meu cabelo de azul. Ô mãe, queria pintar o cabelo de verde fluorescente. Você fala, menino, você é louco, você já viu alguém de cabelo verde fluorescente? Tem alguém no Piquiri de cabelo verde fluorescente? Não tem, só vai ter ele. Mas por causa das redes sociais, ele está em algumas páginas de Instagram que tem 15 mil, 5 mil, sei lá, 1 milhão de seguidores de cabelo verde fluorescente. Ele se sente parte dessa descoberta que a gente devia ter cabelo verde fluorescente. Mas ele continua sendo o único no Piquiri, mas ele já nem se sente mais tão único assim, porque agora ele pertence. Fecha parênteses. Esse comei do que vos servirem. A santidade, meus irmãos, significa que nós somos separados para Deus, não que nós somos exóticos, excêntricos. A gente não é excêntrico nem exótico, a gente é separado para Deus. Então Jesus está falando para eles, come do que servir, relaxa o seu coração, cara. Aperta a mão de todo mundo. Ah, mas é samaritano. Vai que essa mão bateu o tambor da macumba. Ah, mas você apertou a mão do outro ali, que vai saber onde colocou essa mão também. Aperta a mão das pessoas. Oh, deseja Pai de Cristo para todo mundo. Era porco que tinha na casa da mulher, de mistura. Come o porquinho.
Vai. Porque os 72 agora vão para fora, né, do chamado assim Israel de Deus. Se você vai com todas essas manias e não pode, era melhor não ter ido. Então a nossa capacidade de conviver com as pessoas sem deixar de ser de Deus. Sem deixar de ser de Deus. Como é que nós vamos viver uma vida hoje, gente, sem WhatsApp? Fala para mim. É pecado. É o 11º mandamento, não é? Você fala, aqui tem 10 mandamentos. Tem 11, você nunca leu o 11º? Não ficarás sem WhatsApp. Chega a ser pecado. As pessoas vão falar com você. O mundo hoje está numa velocidade, não tem como você ficar sem isso aí. O que é ser santo? É não usar o WhatsApp? É a pessoa que vai mandar aquele vídeo que não se deve mandar para ninguém, mas ele vai mandar para vários, não mandar para você. Nosso problema é que a gente vem à igreja e a pessoa, na hora de mandar aquele vídeo, manda para nós assim, sem drama nenhum, manda para nós, manda para você. Aí, meus irmãos, não adianta aumentar o tamanho da bola do terço, da cruz que vai no peito, enquanto as pessoas acharem que aquele vídeo pode mandar para você. Esse aqui é o problema, esse aqui é a santidade. Então, com medo que vos servirem, sai do WhatsApp. Não, poxa, a gente precisa falar com você. A questão é um pouco outra. Não é? Quando entrardes numa cidade, vocês forem bem recebidos, convivam com as pessoas. Convivam com as pessoas. Aprenda a entrar e sair dos lugares, das situações. E a santidade não é ser excêntrico. A santidade é ser sal, é ser luz, é ser farol. E aí continua. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós, o reino de Deus está perto. E tudo isso, queridos, São Paulo então disse ali a Timóteo, na carta em que escutamos: Timóteo, eu me recordo da fé sincera que você tem, no caso de Timóteo, que recebeste de tua avó Ló e de tua mãe Eunice. Por esse motivo eu te exorto, Timóteo, hoje, plena segunda-feira, 6:07 da manhã, te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que está dentro de você e que você recebeu pela imposição das minhas mãos, Timóteo. Porque Deus não nos deu um espírito de timidez, Jacu, mas de fortaleza, amigo, de amor, de sobriedade. Bora, Timóteo! Porque, meus queridos, nós vamos terminar essa nossa reflexão da palavra com essa pergunta. Se o Pá tivesse terminado essa homilia há 1 minuto atrás, o que nós diríamos da palavra de Deus hoje? Que bonito, que verdade, né? Se todo mundo escutasse essas coisas, né, meninos? Tinha que escutar, né? Tá, mas vamos terminar com uma pergunta então. Porque Paulo sabia que Timóteo o amava. Paulo sabia que Timóteo era fã dele. Esse não é o problema. Mas aí Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, reaviva, filho. Sopra, abana isso aí. Faz pegar fogo de novo essa chama que está dentro de você, cara. Você só achar bonito não resolve. Hoje é segunda-feira. E aí para essa segunda-feira e para a nossa vida, reaviva a chama. Deus não te deu, não me deu, não nos deu um espírito de timidez. A timidez. Esse medo do outro. Esse medo da vida. Esse sentimento de não é para mim, não sou eu, não sou capaz, chama ela. Vai chamar ela. Ela não está nem ouvindo, está dormindo até agora. É com você mesmo aí. Nós não recebemos, Timóteo, espírito de timidez. Mais do que? Deus nos deu no batismo, na crisma, em cada comunhão. Deus nos dá, sempre que a gente lê e entende a sua palavra, o quê? Espírito de fortaleza, amor, sobriedade. Aí ele continua: e não te envergonhes. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. E não te envergonhes, Timóteo, de mim. É só não ter vergonha de Jesus, não tem vergonha de Jesus, nem tem vergonha de mim. Não te envergonhes do testemunho do Senhor Jesus, nem de mim, porque Paulo estava preso, né? Seu prisioneiro. Mas, com a chama reavivada, sofre comigo, Timóteo. Olha que convite bom de receber na vida. Sofre comigo. E as pessoas chamam você para sofrer, você vai? Não vai? Sofre comigo.
Foi ano passado, né, que teve eleição, retrasado, já não sei, para vereador. As pessoas não chamam você para sofrer por causa de um vereador, por causa do prefeito, eles chamam você para sofrer. Traduzindo, pedir voto, ir na casa dos outros, adesivar carro, fazer dancinha e ficar repostando no Facebook, Instagram e arrumar inimigo. Porque a cada eleição você perde 5, 6 pessoas que você não conversa mais, no mínimo. Você foi chamado a sofrer pelo... E sofreu bonito, hein? Olha, gente, tem gente que sabe sofrer e sofre rindo, né? Então, Paulo está chamando você para sofrer. Sofre comigo, filho, pelo Evangelho. Pelo Evangelho não pode sofrer. Pelo Evangelho não pode passar um carão. Pelo Evangelho não pode levar uma agulhadinha. Pela igreja que te evangeliza, não pode. Entendi, então tá, ué. Acerta com Deus lá depois. E sofre comigo, Timóteo, pelo Evangelho. Ai, mas eu sou fraco. Fortificado pelo poder de Deus. Deus bate e assopra, gente. Deus dá o frio conforme a coberta, né? Sofre comigo, Timóteo, pelo Evangelho de Deus. Por quê? A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Que não nos falte, irmãos e irmãs, o senso da fé, do amor ao próximo, do zelo por Deus, né? Porque vale a pena andar com Deus. E vale a pena ter parte na salvação do outro, mesmo que você não fique famoso. Se você se tornar fundamento e providência na vida de alguém, seu nome está no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha acesso ao aprofundamento completo desta homilia, com chaves para compreensão, resumo e metas para a vida no site www.padremario.com.br.